igreja, temos que refletir para não perdermos o alvo, continuar a prosseguir com a missão da igreja. Temos que reencontrar para que o mundo creia que Cristo nos veio salvar. Primeiro eu digo que o Pai nos criou para adorar, para louvor da sua glória, para o exaltar, cantando nas tribulações, dando graças em meio a aflições, escrevendo com a vida um hino agradável a Deus. Qual a missão da igreja? Temos que refletir para não perdermos o alvo, continuar a prosseguir com a missão da igreja. Temos que reencontrar para que o mundo creia que Cristo nos veio salvar. O eterno propósito vem nos trazer uma luz que mostra o que Deus planejou sermos como Jesus, vivendo para servir, para amar, repartir, a fim de que o mundo creia no Filho de Deus. Qual a missão da igreja? Temos que refletir para não perdermos o alvo, continuar a prosseguir. Qual a missão da igreja? Temos que reencontrar para que o mundo creia que Cristo nos veio salvar. Pregar o evangelho a toda tribo e nação, plantando a semente de vida em cada coração. Quem crê salvo será, quem crê nova vida terá, e assim crescerá a família de Deus. Qual a missão da igreja? Temos que refletir para não perdermos o alvo, continuar a prosseguir. Qual a missão da igreja? Temos que reencontrar para que o mundo creia que Cristo nos veio salvar.
discípulos de Emaús disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Com esta palavra, eu saúdo a cada pessoa que está em culto conosco nesta noite, nesta data tão singular para a nossa paróquia, para a comunidade luterana de Brusque. Esta palavra bíblica nos remete à história. Aos discípulos, Jesus vai recontando a história da salvação. Eles conheciam a história, mas ela precisava ser também recontada para um novo despertar da fé. Ao celebrar 158 anos da Paróquia Bom Pastor, da presença luterana em Brusque, nós reafirmamos o nosso compromisso. Somos Igreja de Jesus Cristo, a qual foi confiada a missão de também contar e recontar a história da salvação. E esta lembrança, pelas vezes que caminhamos com o Evangelho, face a face com Deus, aquece também os nossos corações nesta noite festiva, pois esta igreja guarda também bonitas recordações, maravilhosas manifestações do poder de Deus. Guarda testemunhos daquele que caminha conosco e faz a vida renascer. E é nesta alegria, nesta confiança que nós convidamos para um momento de louvor na sequência. Então, o maestro Fernando, com os seus músicos, seus alunos também de música, e os casais do grupo de casais reencontristas, que bom tê-los conosco também nesta noite. E vamos louvar ao nosso Deus cantando o primeiro hino, Buscai primeiro o reino de Deus.
Como eu disse no início deste culto, este culto nos remete à memória e ao ouvirmos esta canção, nós trazemos também a lembrança. Quantas vezes também o vento dá contra as nossas vidas, contra o nosso barquinho, muitas vezes as nossas famílias, mas nós vivemos nesta confiança. Em nosso barquinho está Jesus de Nazaré. E é nesta confiança que nós nos reunimos na presença do Trino Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E convido a presença do Trino Deus para uma palavra de oração. Ó Deus Espírito Santo, agradecemos porque nos chamaste ao culto e à fé em Jesus Cristo. Abençoa nosso diálogo contigo e abre nossos corações e nossas mentes para que a tua vontade se cumpra em nós. Concede-nos a paz e o perdão tão necessários, pois as nossas vidas, por vezes, também é ameaçada por tantas forças contrárias àquilo que viestes trazer para nós, qualidade de vida. Perdoa, Senhor, também por vezes a nossa maldade, a nossa negligência e também pelo nosso descompromisso, muitas vezes com a Tua palavra, com o Teu chamado. Somos vocacionados para a vida, mas nós também falhamos. Por isso, amado Deus, guarda-nos nesta noite e que nós possamos aproveitar este momento para trazer à memória tantas vezes que a Tua presença do bom pastor se manifestou em nossas vidas, em nossas famílias e em nossa comunidade de fé. Amém. Deus tem nos guardado, Deus tem nos abençoado e neste momento não vamos apenas olhar para as nossas vidas, mas nós queremos olhar também para a nossa realidade, por vezes muito perto de nós, onde pessoas têm também a sua segurança, as suas vidas ameaçadas. E nós queremos colocar humildemente na presença de Deus tantas pessoas neste momento que nos vêm à memória cantando pelas dores deste mundo, ó Senhor, imploramos piedade. Eu anuncio a graça, proclamo a misericórdia de Deus também para as nossas vidas e diz a palavra que se nós dissermos que nós não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se porém confessarmos os nossos pecados, Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. A este Deus que reconstrói as nossas vidas, a esse Deus que purifica até mesmo os nossos pensamentos, a Ele nós queremos também glorificar. E eu convido também entre nós, nesta noite, parte do coro luterano, agradecendo também a presença do maestro Denilson, e vamos cantar juntos com eles, a nossa vida se abre e a chave é saber amar.
tive conversando ainda nesta semana com o pastor Cláudio, e uma das características desta nossa paróquia é que ela é bem urbana, ela está no centro da cidade e ela cresceu também junto com a cidade. Então, nesse momento, eu convido, o grupo de jovens que também está conosco aqui nesta noite, e eles vão aí ocupar o espaço também e trazer para nós uma bonita canção que fala sobre esse Deus que caminha também pelas ruas da nossa cidade. São as ruas da cidade, caminhos entre o sim e o não, esperanças, tantos sonhos, desencontros, dores e solidão, mas podem também servir de caminhos de volta pra casa, onde a paz e a vida podem enfim se encontrar. No encontro, na partilha, há tempo pra viver o amor. Diferentes convivendo, em respeito sem causar muita dor. E os muros da divisão têm lugar a caminhos floridos, e que pontes se ergam como instrumento de paz. É um vento que restaura, nos move a viver com paixão, sopra suave, gera graça, novo aroma de encontro e perdão. Foi Cristo quem revelou o caminho de tal liberdade. Ele amou a cidade, deu-lhe sua vida na cruz, deu-lhe sua vida na cruz. Agradecemos aos jovens do grupo Vim Te Encontrar por esta bela canção, e na sequência eu convido para nós ouvirmos e trazermos para os nossos lares as leituras bíblicas previstas para esta noite. Convido então ao jovem Daniel, também Tiago, eles irão nos conduzir nestas leituras, e a primeira leitura nós vamos encontrar no Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias de minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Convido a comunidade para aclamar a segunda leitura cantando Aleluia. Leitura de 1 Pedro, capítulo 2, versículos 21 a 25. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados,
para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça. Por suas chagas fosse sarados. Porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos converteste ao pastor e bispo da vossa alma. Palavra essa de Deus e palavra também para a nossa salvação. Agradecemos aos jovens por estas importantes leituras para nós nesta noite e na sequência nós vamos ouvir mais uma bonita canção trazida pelo Quarteto Fonte Viva que nos prepara para a pregação desta noite que será trazida pelo pastor Cláudio. Solidão em quem não tenha Cristo e vive caminhando, sempre vagando, sem ter pra onde ir. Confusão domina sempre a sua mente, trazendo perturbação para o seu coração. Ele quer se libertar, mas é impossível achar, por mais que se procure encontrar no mundo alguém que possa lhe curar, se não for por Jesus o Salvador. Mas é impossível achar, por mais que se procure encontrar no mundo alguém que possa lhe curar, se não for por Jesus o Salvador. Alegria tem todo aquele que aceitou em Cristo a salvação e também o perdão, e vive agora a cantar. Muito amor em Jesus para lhe dar, basta Ele aceitar, sua vida lhe entregar, você vai melhorar, mas é impossível achar, por mais que se procure encontrar no mundo alguém que possa lhe curar, se não for por Jesus o Salvador. Mas é impossível achar, por mais que se procure encontrar no mundo alguém que possa lhe curar, se não for por Jesus o Salvador, o Salvador, o Salvador. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês, irmãs e irmãos em Cristo. Amém. O Evangelho deste domingo, nós lemos em João capítulo 10, os versos 11 até 16, e continuamos com o verso 27 até 29. Jesus mesmo diz: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Mas eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Verso 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, ninguém as arrebatará da minha mão.
aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Esta é a palavra da salvação, e toda a glória seja dada a Deus, porque o Evangelho está entre nós. Convido para uma breve oração. Senhor, nós te agradecemos que Tu és o nosso bom pastor. Te agradecemos por esta verdade libertadora e salvadora anunciada entre nós. Santifica-nos nesta palavra, é o que te pedimos em Teu nome. Amém. Este domingo para nós, como Igreja Evangélica de Confissão Luterana em Brusque, é um domingo muito especial. Na sexta-feira que passou, dia 16 de abril, nós lembramos os 158 anos da fundação desta grande família reunida em igreja, a Igreja Evangélica de Confissão Luterana em Brusque. Nos alegramos pelo testemunho que nós podemos entregar para a nossa cidade e para a nossa região, não somente a partir dos seus ministros na pregação, mas no testemunho vivido, falado, experimentado no dia a dia de cada um e de cada uma de seus membros. Meus queridos irmãos, ao longo de 158 anos, nós já passamos por várias tempestades, por várias adversidades. E quem sabe, como uma vez o filósofo Mário Sérgio Cortella contou uma história, a gente estava andando com uma xícara na mão e alguém nos empurra e é café que voa para todo o lado. E aí alguém pergunta, por que você derramou o café? Ora, porque alguém me empurrou. E diz ele, esta resposta é errada. Você e eu, quem sabe, derramamos café porque nós tínhamos o café na caneca. Certamente não é pouca coisa que tem nesta caneca. E nós continuamos distribuindo o que nós temos de melhor em nossos corações, que é a nossa alegria de servir ao Senhor. Alguém uma vez disse, se você não vive por alguma coisa, vai morrer por nada. E a nossa história é testemunha de que nós vivemos por uma causa. E os que já se foram deixaram este legado para que nós imitássemos e continuemos seguindo os passos de Jesus, transmitindo esta alegria de sermos igreja. Jesus, o bom pastor, anunciado neste evangelho deste domingo, nos protege para grandes realizações. Jesus nos conhece intimamente. Ele sabe quem é cada um de nós, você e eu. Nos conhece pelo nome, nos protege tanto que foi até a cruz e entregou a sua vida para nos salvar, para nos libertar da condenação eterna. Por isso a voz do bom pastor não assusta, mas ela aproxima. Sabe do que nós necessitamos quando nós nos achegamos a Ele, e quando nós inclusive não nos achegamos a Ele, Ele sabe o que nós precisamos para estarmos fortes e sadios. Ele conhece quando nós estamos nos nossos desertos da vida e nos falta a água da vida e nos faltam os pastos verdejantes. É Ele quem nos conduz de volta no caminho que nos leva para saciarmos fome e sede. Jesus, o bom pastor, que está aqui para nos proteger, para nos guardar de todo o perigo e de todo o mal, também nos aponta neste evangelho para algo muito importante
e que nós não podemos esquecer. Ele aponta para a inclusão. Ainda há outras ovelhas que não fazem parte deste aprisco. A mim me convém conduzi-las e elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Jesus, como bom pastor, respeita as diferenças e constrói unidade na diversidade. Não somos a única igreja cristã em Brusque, não somos a única igreja cristã no mundo, somos diferentes de muitas outras tradições cristãs, mas nós temos algo em comum: Jesus como nosso bom pastor. E por isso sempre há lugar na sua comunhão para aqueles que buscam a sua presença. O seu chamado continua ecoando através da nossa voz que testemunha, proclama o Evangelho, buscando aqueles que ainda não estão sob a sua graça. Por isso nós hoje, especialmente nessa época que nós estamos vivendo, queremos nos deixar inspirar por Jesus numa questão que é tão preciosa e tão cara para todos nós. Jesus é a nossa inspiração para o cuidado. Jesus não veio para ser servido, Jesus veio para servir, veio para buscar e salvar o que estava ferido, doente, machucado, perdido, desnorteado. Jesus foi ao encontro de cada um e de cada uma para curar as suas dores. Por isso ele nasceu em Belém. Ele viveu entre o seu povo, pregou e ensinou entre as pessoas sobre o reino de Deus, o amor de Deus por cada um de nós. Foi até a cruz para salvar não apenas algumas pessoas do seu povo, mas para salvar a humanidade toda. Talvez nesse momento nós deveríamos nos perguntar: e qual é a nossa causa hoje? Qual é a razão de você e eu vivermos? Por que você levanta de manhã para mais um dia de vida? Para fazer o quê? Para deixar para os seus semelhantes o quê? Por que razão tu e eu vivemos? Disse uma vez o Dr. Albert Schweitzer, pastor luterano, médico e músico, que dedicou a sua vida aos nativos de Lambarene, no Gabão, na África. Ele que deixou o norte da Alemanha e foi para o coração da selva, ele falou: só são verdadeiramente felizes aqueles que procuram ser úteis para os outros. O que você tem feito com os seus dons? O que você tem feito com a sua inteligência? O que tem feito com o seu conhecimento, com aquilo que Deus confiou, colocou nas tuas mãos para fazer a diferença neste mundo? Saiba que existem muitas pessoas que precisam do teu cuidado, assim como nós precisamos do cuidado de Deus. Deus chega aos mais frágeis através de ti e através de mim. Por isso, Jesus é aquele que nos ama e cuida de nós. Não fecha os seus ouvidos para ouvir o clamor de uma ovelha que está sofrendo. Por isso também nós não queremos, como discípulos cristãos, ignorar a dor dos nossos semelhantes. Cuidar da vida, promover a vida é o testemunho maior da nossa fé cristã. É o desafio do Mestre aos seus discípulos. Ele disse: assim como eu fiz, façam vocês também. Acolher o diferente, o excluído, incluir por amor, conhecer e dar-se a conhecer é testemunho de cuidado. Sim, Jesus nos desafia, nesse tempo, a cuidar os nossos necessitados, os pequeninos que estão ao nosso redor.
Jesus não olhou somente para aqueles que estavam ao seu redor, ele disse: eu tenho outras ovelhas, não deste aprisco, a mim me convém conduzi-las. Alguns exemplos de ovelhas que necessitam o nosso cuidado. Muitas famílias foram atingidas de uma forma violenta com a pandemia, perderam seus postos de trabalho, precisam alimentar as suas famílias, mas não têm de onde tirar o sustento. Nós queremos ser solidários. Existem pessoas que se envolveram com coisas erradas ao longo da sua vida, mas procuram uma nova oportunidade. Clamam como ovelhas: me ajudem a sair deste mundo ruim para que eu encontre o caminho bom. Não fechemos as nossas portas, não fechemos os nossos ouvidos e os nossos corações para aqueles que estão em busca de uma oportunidade, uma nova chance. Quantas pessoas idosas se sentiram, quem sabe, sozinhas, isoladas, quase que esquecidas de todos e principalmente, às vezes, da sua própria família. Eles precisam de cuidado. Nossos irmãos com deficiência precisam do nosso cuidado para que tenham também a chance de sobreviver, tenham acessibilidade a uma vida digna. Enlutados precisam ser consolados, extraviados, isolados precisam ser reintegrados. Não podemos ficar de braços cruzados. Por isso, com Cristo nós temos uma grande oportunidade de fazer a diferença neste mundo. A presença de Cristo em nossa vida como bom pastor que deu a sua vida pelas ovelhas, nos anima para que nós não sejamos pessoas que se deixam levar, mas nós nos tornamos agentes transformadores, atores de uma linda história sob a direção deste bom pastor. E Jesus nos dá uma certeza quando nós nos dispomos a servir, quando nós temos esse propósito de irmos ao encontro das pessoas. Quando nós vamos ao encontro de um irmão para levá-lo a Cristo, e essa pessoa abre o seu coração para uma nova vida, Jesus diz: ninguém poderá arrancá-lo da minha mão, pois da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Nós não estamos aqui a passeio, nós estamos aqui com uma missão. Jesus fez a diferença na tua e na minha vida. Jesus é o bom pastor que nos protege para grandes realizações. Que venham muitos e muitos outros anos na história desta comunidade, na história da igreja cristã, e que nós possamos deixar um legado de vida abundante por onde passamos, e que com os nossos dons, com a nossa capacidade e a nossa disposição de servir, nós possamos fechar as portas não para as pessoas que buscam a Deus, mas fechamos as portas para o poder do maligno, daquele mercenário, daquele que é ladrão, que só vem para roubar, destruir e matar, e que nós possamos abrir as portas para que todos venham ao encontro daquele que veio para nos dar vida e vida em abundância. Deus guarde esta palavra no teu e no meu coração, e que nós continuemos fazendo a história com alegria. Se você não vive por alguma coisa, vai morrer por nada. E você e eu não estamos por acaso aqui. Nós temos uma missão, e que nós continuemos sendo atores de uma bonita história que ainda será escrita. E a paz de Deus, que excede todo o nosso entendimento, guarde os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Amém.
Em resposta à palavra do Senhor, nós queremos dar o testemunho público da nossa fé e dessa forma nós nos abraçamos com todos os cristãos ao redor do mundo ao declararmos em quem nós cremos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Após esta bonita pregação trazida pelo pastor Cláudio, se você não vive por alguma coisa, vai morrer por nada. Nesta palavra que nos convida à reflexão nesta noite, sabedores também que nós somos protegidos pelo bom pastor, nós vamos aí cantar um hino preparado pelo Natan, o Tiago e o Daniel, um só rebanho, um só pastor. Cantem conosco. Nosso agradecimento também ao Natan, os amigos que sempre estão conosco em nossos cultos. Então, muito obrigado também pela presença de vocês, que abrilhantou ainda mais esse encontro e essa resposta a esta pregação trazida para nós nesta noite. Na sequência, tenho conosco o nosso tesoureiro da diretoria da Paróquia Bom Pastor, e ele trará para nós os avisos previstos aí para esta noite, para esta semana, e também uma palavra em nome da diretoria, em nome do presbitério. Então, com a palavra, o senhor Carlos Hartke.
Boa noite, estimados membros da Paróquia Bom Pastor, demais pessoas que se colocam em culto conosco nesta data especial de celebração pelos 158 anos da Paróquia Bom Pastor e presença luterana em Brusque. No próximo domingo teremos culto às 9 horas, culto presencial. No próximo domingo, culto transmitido pelo canal YouTube, contará com a participação especial do grupo musical de Timbó, Luther Pop. Eles cantam músicas do nosso inário. Ajudem a divulgar para que mais pessoas possam acessar os nossos cultos. Para quem tem interesse em acessar o canal no YouTube da paróquia, basta abrir o YouTube e buscar por Paróquia Bom Pastor Brusque e encontrará com facilidade o nosso canal. Informamos que a paróquia está sendo cobrada pelo Ministério Público para fazer os ajustes necessários para que o cemitério não venha a gerar um impacto ambiental. Custos com análise de água, solo e outros afins ultrapassarão os R$20 mil. Agradecemos pessoas que mantêm em dia suas contribuições com a paróquia e também com o cemitério. Com essas contribuições, nós mantemos em dia também a nossa paróquia e cemitério. Destaco ainda nesta data singular que somos gratos a Deus por tudo aquilo que Ele nos concede. E nesta noite especial, o convite, a gratidão nos envolve. Sejamos gratos pela vida, pelo amor de Deus que nos alcança, pelo seu poder que nos sustenta, pelo Espírito Santo que vem sobre nossas famílias e amigos e derrama a alegria que nos creem e esperam a vida nova, o Evangelho. Sem dúvida, uma oportunidade para trazer à memória tantos gestos que aqui se multiplicaram, tantas vocações que aqui se manifestaram, para sermos quem nós somos hoje, a comunidade de fé, hospitaleira e aos pés de Cristo, engajada para o bem-estar de muitos. Sim, sempre será em Deus que continuaremos depositando nossas ações de graças por tudo o que Ele tem feito entre nós. Sempre será em Deus que encontraremos forças para erguermos as nossas cabeças e nos fortaleceremos a cada encontro em Sua palavra redentora. Muito obrigado a cada pessoa que serve a Cristo e que compõe a nossa história. Fiquem em paz, permaneçam em Deus. Boa noite. Obrigado, então, ao senhor Carlos Hartke por esses importantes avisos e também por essa mensagem motivadora. Na sequência, vamos nos preparar também para a oração final, agradecidos a Deus por tantos talentos, por tantas virtudes e vocações em nosso meio, pela palavra de Deus que vem ao nosso encontro. Então vamos ouvir o Vim te encontrar e na sequência nos colocamos em oração na presença de Deus. Ele
exaltado no céu. Oremos. Querido Deus, agradecemos-te por esta noite em nossas vidas, por podermos celebrar e trazer à memória tantas coisas importantes que já envolveram a nossa paróquia. Tantas vidas que aqui foram abençoadas, tantas vidas que aqui experimentaram esta presença tão graciosa do bom pastor. Anima-nos, Senhor, para nós permanecermos nesta vocação, neste chamado, para que nós possamos levar para as pessoas, muitas vezes envolvidas por tantas trevas, que nós possamos continuar sendo um sinal de luz, que nós possamos continuar manifestando a Tua gloriosa palavra, a Tua vontade. Intercedemos, Senhor, por tantas pessoas que neste momento passam por privações, pessoas que têm a saúde debilitada, tantos familiares envolvidos com estas pessoas que neste momento sofrem. Que Tu possas amparar, que Tu possas curar, que Tu possas trazer para essas pessoas, muitas vezes, um milagre tão esperado. Guarda-nos, Senhor, ao nos despedirmos deste encontro, que a Tua bênção permaneça em nossos lares, que possa permanecer em nossas vidas esta confiança que Tu és o bom pastor, aquele que cuida de nós. Tudo mais, Senhor, que cala em nossos corações neste momento. Nós entregamos aos Teus cuidados quando nós nos unimos na oração que tantas vezes já foi aqui feita, nestes cultos, neste templo, nesta comunidade de fé. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Convido ao pastor Cláudio para nós invocarmos a bênção de Deus, para que esta presença de Deus continue nos guardando e nos abençoando. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Sejam abençoados em nome de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Desejamos a vocês uma abençoada semana e permaneçam no amor de Cristo. E nós nos despedimos deste encontro ouvindo mais uma canção que foi aí cuidadosamente preparada pelo coro luterano. Meu
coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reinar em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou.